Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Fiquei um tempo isolada por questões de muito trabalho, também por viagens, enfim, problemas pessoais e espirituais de todas as partes. Mas hoje eu venho trazer uma grande novidade para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as terapias que serão necessárias para essa fase da transição planetária, para essa nova Terra. E eu trago uma convidada muito especial, que é a Daniela Crivellaro, que a gente vai fazer uma entrevista, eu estando aqui em Portugal e ela estando lá no Brasil. Olá, Daniela, tudo bem? Bem-vinda ao canal Ascensão e Luz. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui, muito prazer em falar sobre esse assunto que mexe tanto, né, no dia a dia nosso. A gente trabalha com isso e a gente percebe a importância que hoje é a terapia para auxílio de toda a humanidade. Exato. Antigamente, Dani, a gente falava muito só sobre a psicologia tradicional, a gente falava muito sobre eh, alguns psicanalistas, enfim, mas o campo hoje em dia ele está muito mais aberto, né, para as terapias holísticas. Justamente ela vem trazer um embasamento mais junguiano, né, inclusive, a gente percebe que hoje a ciência também, através da mecânica quântica, da física quântica, a gente já reconhece a Deus, né, reconhece essa força espiritual. Então, nós, como espiritualistas, e vamos buscando, esmiuçando várias coisas que está no nosso campo de missão aqui na Terra, acabamos por descobrir essas terapias holísticas. Claro, eu estudei a psicologia tradicional, mas depois eu fui esmiuçando, buscando mais, sobre a psicanálise e fui depois conhecendo até mesmo a constelação familiar, que foi pela minha irmã, há muitos anos atrás, e foi coisas que eu fui gostando e fui buscando, 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 e hoje a gente tem aqui um leque de opções, né, de que a gente pode falar para poder esclarecer o público, porque tem muitas vertentes dentro dessas terapias, né, que as pessoas não conhecem. Então a gente vai poder falar hoje um bocado disso para esclarecer as pessoas que porque tem alguns tipos de terapias, Dani, que as pessoas nem sabem que existe. Exatamente. Tem muitos tipos de terapia que ainda é novidade para o pessoal, né? Mas a nossa intenção de vir falar hoje sobre esse leque de várias ferramentas, de vários tipos de terapia, é para que quando a pessoa ela se identifica ou ela tem próximo dela, que ela busque esse auxílio. Você estava falando a respeito da ciência e da espiritualidade. Ontem eu assisti um vídeo do Legras e ele diz que lá tempos atrás a espiritualidade e as ciências eram unidas. Separaram porque começou a ter um pouco de atrito em algumas questões, mas hoje a gente vê essa necessidade de integrar, né? Eu falo que a ciência é a razão e a espiritualidade é a emoção. E como a gente está vindo aqui para equilibrar essas coisas, nada mais justo do que integralizar isso, né? Eu tenho até um curso que chama Neurociência na Espiritualidade, que hoje faz sentido isso, né? A ciência ela está atrás de buscar informações, né, sobre o campo energético, tem muitas comprovações já aí, né? Ainda não comprovaram Deus, mas logo menos, com certeza, vai vir na mídia esse vácuo quântico, essa energia, né? Até mesmo eu falo que a nossa mente humana é um pouquinho mais difícil de assimilar, que até o material, uma mesa, ela é energia, né? Exatamente. Numa outra frequência, numa outra vibração, mas ela é energia. Então hoje tudo, absolutamente tudo é energia e a ciência já está, né, olhando para esse lado também. Sim, eu vi que aí no Brasil começou a ter algumas universidades que, para estudar sobre espiritualidade. Né, Exatamente. o pessoal que começou a estudar filosofia, a estudar história,
o pessoal que faz, psicologia, também estão buscando agora, principalmente aí no Brasil, já tem universidade já com pós-graduação na Sim, área na área holística mesmo, né, na área da espiritualidade, sim, porque as pessoas acreditam em Deus, né, que é algo etérico, que é algo espiritual, mas ao mesmo tempo elas não acreditam em outras forças. É o que eu digo, né, são crenças limitantes, porque nós temos um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente, então, se ele é onipotente, ele pode todas as coisas, então tudo é possível, mas o ser humano tem mania de limitar essas condições especiais de Deus que ainda não foram, assim, esmiuçadas, as pessoas não descobriram. Deus é muito maior do que se imagina, né. sim. Antigamente, as pessoas que nem você é hipnoterapeuta, as pessoas achavam que, nossa, hipnose, você vai lá com um reloginho, eu vou te hipnotizar. O pessoal assistiu muito Pica-Pau, né. É, a hipnose a galera pergunta: "Você vai fazer eu comer cebola achando que é maçã?" Não, Ui, é sério? é bem assim, é a hipnose de palco que a gente fala, isso era normal, era como se fosse uma apresentação, né. Mas até Freud trabalhou com a hipnose, estudou sobre a hipnose, trabalhou durante 10 anos a hipnose, mas depois ele abandonou aí por algumas questões pessoais, né. Eu que sou uma capricorniana, eu gosto de buscar informações, então o que acontecia era que Freud ele trabalhava muito mais os sintomas do que a causa, então o cliente ele voltava novamente no seu atendimento, no seu consultório, e aí ele resolveu abandonar essa técnica, mas teve outras pessoas que vieram depois estudar mais a fundo e descobriram que a gente precisa trabalhar a causa, né? Senão a gente vai Exatamente. utilizando como medicação que usa aí no dia a dia, tratando somente os sintomas. Tudo tem a sua causa para depois ter o efeito, né. Então se a gente Exatamente. for entender, eh a sequência, né, a regra, tudo tem uma causa, tudo nasce de uma semente. E nós, hoje, por falarmos sobre as terapias holísticas, explica pra gente mais ou menos qual que é como é que você entende esse contexto de terapias holísticas? É, Eh, tem pessoas as suas que divisões e o que que você acha, o que que você acredita? tem pessoas que chamam de terapias alternativas, tem pessoas que chamam de terapias integrativas, tem pessoas que chamam de terapias holísticas. Eu acredito que os três estão certos, né? Tem alguns que têm algumas diferenciações, mas eu gosto muito de usar o terapia alternativa ou holística, porque ela dá mais clareza quando a gente fala em trabalhar corpo, alma e mente, né? A mente, automaticamente, mente e emoção estão ligados, né? A alma, o espírito, o energético estão ligados e o corpo, né? Então, eu falo que as terapias holísticas ou terapias alternativas são terapias que vão te ajudar a trabalhar essas três questões, né, em você. E hoje fica muito mais claro o porquê que eu entrei na hipnose lá em 2019, porque a gente estava iniciando esse processo de transição planetária e hoje é muito importante a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar as nossas emoções para que eleve a nossa frequência, a nossa vibração, e é isso que vai fazer a tal separação do joio e do trigo que já Sim. falava lá no Apocalipse na Bíblia, né? É, como eu há muitos anos eu tinha, feito a minha formação em psicologia, eu comecei a observar que ainda eu sentia fome e necessidade de esmiuçar mais coisas, descobrir mais coisas. Porque, ok, a gente vê muitas vezes dentro de consultório, você tratando de assuntos no dia a dia, mas,
eu ainda sentia que era um bocado vago, tinha que ter mais coisas, precisava saber mais. Ok, você termina um bacharel, mas depois você vai fazer uma pós-graduação e depois você vai para um mestrado, enfim. Então, quando eu vim para cá, fui estudar aqui, fui fazer o meu mestrado aqui na Europa, eu percebi que por mais que eu estivesse aqui, que a Europa tem uma mentalidade um bocado diferente com o Brasil, com a América, mas eles já tinham esse sentido mais junguiana. Eu sou junguiana, tá? Aí eu quis ir para a psicanálise e queria entender o comportamento, estudar, entender que, por exemplo, em alguns países árabes, os antigos fazem a leitura corporal, como é que é a sobrancelha. Até, inclusive, eu fiz uma entrevista aqui com o Jorge, e a gente estava falando sobre isso, né, até a pessoa que tem um bigode, já ouviu falar, não já? Já, Então, quando você eu conversa fiz com um o curso com paciente, pode falar. às vezes acontece que eu estou aqui dentro de consultório, faço uma pergunta e às vezes a pessoa não se sente à vontade ainda de responder, então às vezes eu uso algumas outras técnicas né, de reconhecimento, mexer os músculos, você saber se a pessoa está falando a verdade, se ela está falando a mentira, entendeu? E saber trabalhar com essas emoções das pessoas. Mas quando a gente trabalha num contexto de mexer com a mente, a alma, o corpo, as emoções, eu acho que esses tipos de terapias hoje em dia elas surgem muito mais efeito do que Sim, antigamente, com entendeu? certeza. Eh, pra já eu acredito que, assim, tem muita coisa que para o futuro, vai ser deixado para trás. Essas terapias, elas vão fazer sentido para essa nova era. Né, para tudo Uhum, que está vindo aí na frente, porque é o que o Júnior Legrassi, que para mim eu sou aluna tocha, então uhum, assim, é o que ele sempre diz, a gente está aqui pra numa época apocalíptica, né, sim, mas não apocalíptica no sentido que o mundo vai acabar, mas sim ele vai se transformar. Acaba o velho e começa o novo mundo, né. exatamente. Então o ano que vem, que é uma numerologia 9 do ano 2025, então vai ser uma época de finalizações para o próprio planeta, né, para a consciência Gaia, né, que é uma consciência feminina. Inclusive, eu quero até ressaltar uma coisa que os mentores estão me dizendo aqui, que o nosso planeta, agora ele vai entender muito sobre a energia feminina, sobre essa consciência feminina, porque o nosso mentor planetário, né, o nosso padrinho planetário é o mestre Jesus, Sananda, então ele Sim, vem trazer o quê? O amor, né. Então é hum, por isso que nós temos essa energia de Gaia aqui com a gente, e vamos entender sobre vários âmbitos de espiritualidade alinhados com terapias, porque isso tudo vem já de um conhecimento mais tecnológico, mais abrangente de seres de outras dimensões que estão passando para esses espiritualizados, né. uhum. Embora os tradicionalistas não concordem muito, mas assim, está tendo muito resultado. Temos alguns charlatões aí? Temos, como tudo. Até como você tem um terapeuta péssimo, você também tem um médico péssimo, tem um presidente péssimo, tem Tudo. aí, entendeu? Mas eu queria entender um pouquinho mais, queria que você passasse para o público, como é que funciona a hipnose? Já que todo mundo acha que vai colocar a bússola e você vai dar cebola para eles comerem. Na verdade, a hipnose, a gente trabalha com uma regressão emocional, né, durante o relaxamento da pessoa, e a gente acessa algumas lembranças, alguns traumas e a gente ressignifica. Mesmo porque a maioria desses traumas, eles estão na infância. E na infância a gente ainda não tem esse amadurecimento emocional, né, esse entendimento. Como eu disse, eu sou capricorniana e gosto de estudar a fundo todo tipo de assunto que chega até mim.
E o que eu entendi, né, eu falo que eu não sou de gravar da onde vem, qual é a fonte. Eu gosto de gravar o assunto, porque eu pego o assunto, jogo no coração e vejo se faz sentido, né? Mas, segundo as minhas pesquisas, a mente humana, a parte racional aqui, o neocórtex, começa a ser formado com 4 anos e vai até completar com 25. Então, o que, que a gente aprende na infância, né, muitas das vezes está relacionada a emoções negativas, ao medo, né, que a criança ela não tem esse controle. Tá na moda agora falar sobre a birra do que aconteceu lá na janelinha do avião, né? Aham. Mas a criança ela não tem autonomia em controlar suas emoções, né? Eu falo que parece um vulcão em erupção. Não adianta você gritar, não adianta você apertar, pressionar, só vai piorar porque não tem entendimento. A gente, nós adultos ainda, pós 25 anos, quando a gente está nervoso, a gente bate a porta do carro, bate a porta de casa. Quem dirá Continua uma com birra. quem dirá uma criança, entendeu? Então tem muita coisa que a gente precisa voltar lá atrás e ressignificar. Então, quando a gente encontra um trauma, eu pergunto para o cliente qual que é a sua a emoção que você está sentindo. Exemplo, medo, nível 10. Enquanto não chegar no zero, enquanto a gente não mudar a expressão, não mudar a sensação daquela situação, a gente não sai dali. O que, que acontece com isso? Eu crio um novo caminho de neuroplasticidade ali, né? Hum, E aí a pessoa, eu falo que faz uma limpeza emocional. Todo o carrinho lá, ela joga fora. Tudo que ela carrega exatamente, consigo, ela limpa, ela vai limpando todos os traumas que vão acontecendo. Normalmente é um trauma específico que dá gatilhos a várias situações no longo da vida. ok. E quando você faz dessa, pronto, usa essa técnica, eu vou falar para você que muitas vezes eu faço nas minhas terapias aqui, vou voltar no tempo e muitas vezes eu mostro, porque eu chamo isso de divórcio energético, tá? Então, existe várias, formas, E, temas que a gente pode usar. E eu faço ali, o divórcio energético. Olha, tá vendo? Você viveu isso lá atrás, mas olha para e, você do que você se tornou hoje, entendeu? e, Então eu trago essa pessoa para o agora, para ela entender que aquela crença limitante que ela tinha sobre ela mesma, sobre as emoções dela, sobre aquela paragem do tempo que ela teve ali naquele momento, né? Daquele trauma, ela vai reviver aquele trauma e você vai falar, ok. Agora eu vou buscar esse meu fractal, esse pedacinho de mim que ficou lá atrás parado no tempo, aquela emoção ficou ali morta, ou ficou ali sofrendo, ou ficou ali sendo abandonada, enfim, né. Então, assim, eu trago para o agora, assim: "Olha o que você já se tornou, agora busque esse trauma dessa criança ferida, né, e traz ela para perto de você para que ela receba afeto, para que ela receba amor". Eu faço de forma diferente, mas pronto, a gente acaba ressignificando da mesma forma, né. Então aham. assim, quando eu estou, fazendo esse tratamento, muitas vezes, eu faço as práticas de Ho'oponopono, né. Então, ela vai declarando para ela, né, aquela verdade que é, né, a realidade e não a ilusão que ela vivia. Eu era sofrimento, eu era triste, eu era infeliz. Não, agora eu sou feliz. Eu vou trazendo afirmações para que essa pessoa consiga fazer um mindfulness, mas também é uma nova programação neurolinguística, né, porque ela está se autoafirmando ali, né. Sim, Enfim, ela tem está vários criando uma. tipos de a gente trabalhar, né, essas energias todas. Sim, sim, eu gosto bastante de fazer o acolhimento da criança interior, né? Porque aquela criança lá, muitas das vezes, ela queria colo, ela queria atenção e ela não tinha. Então, uma das frases que eu costumo usar, seja o adulto que você gostaria que tivesse ali do teu lado, te acolhendo neste momento. Então, a pessoa ali, ela
desmorona, mas ela acolhe com todo o amor, com todo o coração dela. E outra coisa que eu gosto muito de fazer, outra técnica que eu gosto muito de fazer, é fazer a criança dela ir na vida atual dela, na casa dela, no trabalho dela, naquilo que ela mais ama e ver o que ela conseguiu conquistar. Né? Ela dá orgulho para essa criança e confiança de que ela vai chegar ali naquele momento, naquela nova vida, entendeu? Então, eu gosto bastante de Exatamente. usar essas técnicas. Porque ela começa a perceber que ela chegou num ela lutou sozinha e conseguiu, E então cons ela dentro do campo emocional, porque você puxa do mental, o que ela conseguiu, né, como Uhum, pessoa, sim, e depois ela trabalha essa emoção: "Ok, eu realmente consegui, então eu vou fazer uma reeducação emocional", sim, né. exatamente. Eu uso também, tem uma técnica que eu gosto bastante, e isso normalmente eu uso já na primeira sessão, que já dá muita diferença durante o tratamento. É a técnica do baú. Porque quando a gente está acordado, né, em estado de vigília, né, que como dizem, a gente tem muita limitação. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso, sabe? Nossa mente é muito crítica e ela quer manter a gente numa zona de conforto. E Então, sabotadora, depois, né. totalmente sabotadora. Então, enquanto a pessoa está lá relaxada, o último processo da primeira sessão, eu faço esse exercício, que é ela olhar para dentro dela e ela tirar tudo que ela não quer mais sentir. E aí o estado crítico já está bem desligado, vamos dizer assim. Uhum. Então, ela determina o que ela não quer mais sentir, ela tira de dentro dela, ela abre espaço para o peito dela para receber novas sugestões positivas, né? Que aí entra a PNL, novas programações mentais, que isso vai fazer ela mudar o comportamento dela no dia a dia. Então, eu sou muito suspeita para falar de hipnose, né? Eu, ao longo desses 5 anos trabalhando, eu vejo resultados maravilhosos com vários tipos de transtorno. E agora, né, depois de muito tempo trabalhando com isso, eu entendo. Nós precisamos trabalhar o mental e emocional para a pessoa subir a tua frequência, né? Exatamente, que a frequência hoje em dia faz grande diferença em X tudo. da questão nesse novo tempo. É, inclusive, existe, formas de se trabalhar também o corpo para ajudar também como um suporte, né, quando você está já fazendo uma terapia, eh independente se você vai trabalhar o seu mental e o seu emocional, também tem as formas de trabalhar o corpo para auxiliar, para acelerar mais esse processo, né. Você já trabalha com isso, não é? Na verdade, é assim, eu estudo uma técnica, eu pratico uma técnica de Tai Chi. Por quê? Porque é importante você trabalhar, integrar todas as questões para auxílio, né, de autoconhecimento e tudo mais. Então, hoje eu faço Tai Chi aqui na clínica onde eu atendo, né? Essa é uma técnica oriental, ela requer muita atenção na respiração, na posição, né? Então, nessas terapias alternativas, nessas terapias holísticas, como a gente trabalha corpo, mente e alma, então tem sim algumas técnicas para trabalhar o corpo. Eu não atendo nessa questão, mas eu indico para todo mundo: yoga, tai chi, todas essas técnicas, caminhada, gente, caminhada, sai de casa de manhã, vai dar uma caminhada, vai ver o sol nascer, com fone de ouvido, com músicas, né? Música com uma frequência boa, com uma mensagem boa, você já começa o seu dia totalmente diferente. Eu gosto muito do ioga, gosto muito, muito, muito do ioga. O tai chi eu não conheço, já ouvi falar, já vi alguma coisa, mas não experimentei. É, Mas o o ioga eu yoga, gosto muito de porque você faz o alinhamento dos chakras, né, e você aí eu pra eu conseguir fazer um mindfulness, eu primeiro começo com as técnicas de ioga. sim, Eu tenho o um processo, sabe, a gente vai juntando cada coisinha, né, para poder,
entrar Uhum. em outra vibração, né, eh, aumentar os nossos hertz. Exatamente. O Tai Chi também tem um movimento que alinha todos os chakras e é equilíbrio, como o yoga é equilíbrio. Eu falo que tudo que a gente puder fazer para a gente, né, corpo, mente e alma, a gente tem que fazer. Esse é o momento da gente voltar para dentro e analisar todos esses campos na nossa vida. Ok. Também tem outras técnicas, né, da acupuntura que também trabalha muito o corpo, né. Sim, é no corpo, né, a acupuntura, aurículo também eu aplico aqui, é no corpo, mas ele mexe com os meridianos, né, com as Hum. linhas axotonais, que é a parte energética do nosso corpo. Também faz parte da medicina chinesa, né, então Sim, sim. eles lá atrás eles tinham muito conhecimento já, e a gente continua e muita gente busca esse tipo de tratamento para dores, para emocional. Tem um pontinho aqui na orelha que é alegria de viver. Então, para quem é depressivo, né, e com quem vem fazer o tratamento e eu vejo que é uma pessoa mais apática, eu indico. Tem pontinho de ansiedade, então dá uma tranquilizada. Então, tem vários pontos no nosso corpo. Reflexologia também trabalha com campos energéticos, mas são Sim. pontos que estão lá no pé, né? Então, gente, tem muita, muita, muita terapia que vocês podem e devem buscar neste momento, né? A Paula uma vez me disse que a gente passou pela era da ansiedade e da depressão. E agora a gente está num momento onde muitos vão se questionar. Por que, que eu estou aqui? O que, que eu vim fazer? Né? Muita coisa vai vir por terra, que vai dar uns surtos aí, né, no pessoal. Então, busque terapia para esse equilíbrio, busque terapia para o seu autoconhecimento. Exatamente, porque o nosso planeta ele está no momento de transição, a ressonância Schumann hoje mostra, a média que nós estamos tendo agora, ela está bem próxima já está bem adiantada, está na média de uns 30 por aí, né, mais ou menos, né. É, sim, sim. E, então o que que acontece? As pessoas, a tendência daqueles que estão ociosos, aqueles que não estão cuidando nem do seu emocional, nem do seu mental, nem do seu espiritual, a Bíblia fala: "Nem só do pão vive o homem", né, e sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, a gente não precisa só do alimento para alimentar o nosso corpo, a gente precisa alimentar nossa alma, o nosso espírito. Então a gente precisa se conectar com Deus, entende? A Hum, gente precisa dessas coisas, desse alimento espiritual. Quando a gente vê sobre a história de Jesus, ele era um grande psicólogo, ele era um grande terapeuta, ele era um isso. psicanalista, ele não só fazia os milagres dele, ou só fazia as pregações e dizendo as parábolas dele. Não, ele era um homem de multifunções, ele trabalhava muita coisa, ele trabalhava muitas vezes o emocional, às vezes o mental. Você vai vendo a história de cada um dos discípulos dele, e como é que ele tratava cada um. O mais Hum, revoltado ele dava mais afeto, né. Aquele uhum, que era mais, questionador, como Tomé chegou a ser. Então, assim, é quando você vê que Tomé ele tinha que ver as coisas, assim, reais para ele acreditar, né, como ele viu. O Tomé conheceu a Jesus quando houve uma festa que o vinho tinha acabado, e aí ele viu Jesus transformando a água em vinho, e aí então ele teve que ver para crer, né. Mas, o é a questão da fé. Se você é filho de Deus, e Deus é um rei, vocês são o quê? Príncipes e princesas. E será que a gente está realmente nos tratando, olhando para nós mesmos como nós fôssemos reis, rainhas, príncipes e princesas? Será que a gente está colocando a gente nessa alta hierarquia, juntamente com Deus? Como herança, nós temos a herança disso. Será que a gente está usando todos os benefícios? Porque, assim, as pessoas veem o arquétipo da riqueza, do rei, da rainha, já pensando na questão financeira, na questão é. material, pensando no ouro, nas boas vestes, no castelo cheio de empregados, então eles estão vendo mais o material.
Uhum. E aí É, quando a gente exatamente. retrata sobre essa riqueza, Deus está querendo dizer o quê? Espera aí, você tem as cores, né, a cromoterapia, aromaterapia, é a mesma coisa, se você vai num ambiente que está cheirando a cocô, todo mundo corre, afasta. Um lugar que está Exata perfumado, que o cheiro está agradável, a pessoa: "Nossa, que delícia estar aqui". Né. Quando você está num lugar muito escuro, sujo, você sente aquela energia densa. Isso nem precisa falar sobre espiritualidade, isso é uma questão do dia a dia, é diária, entendeu. É uma coisa energética. Se as pessoas estudaram, né, a gente fala sobre átomos, elétrons, prótons, nêutrons, então é questão energética, entendeu. Não é falar assim: "Ah, esse bando de gente doida que está falando que não sabe", tudo é energia. Tudo é energia, se você não comer, você não tem energia, você passa mal, a sua pressão cai. Energia, exatamente, entendeu? exata Então, assim, a partir do momento que a gente aproveita, eh, as benesses de ser filho de um rei, e a gente poder aproveitar de quando a gente não está bem emocionalmente, e buscar, um um ponto de energia, né. A gente tem, o Theta Healing que ajuda muito, nós temos a gente trabalha também com mesas radiônicas, né, uhum, radiestesia, entendeu. sim, Isso tudo também que as pessoas quem vai atrás, quem vai esmiuçar para saber, tá tudo na ciência, exatamente. entendeu. Está mais do que comprovado que a gente não é só esse corpo físico, né. Exatamente, a lei da Uma das vibração, né. coisas um dos questionamentos que eu levanto aqui no meu atendimento é: independente de religião, gente, eu não estou aqui para falar mal de religião, apesar Aham, de saber muitas coisas, cada um tem a sua escolha, eu falo que a fé é muito importante, e se aquilo te faz bem, ótimo. sim, Mas a prova de que a gente não é só físico é a própria religião diz: você vai para o céu ou para o inferno. Se você uhum, sabe que o teu corpo vai ficar 7 palmos para baixo da terra, quando você partir, o que vai para o céu e o que vai para o inferno? É o espírito, é a alma. Entendeu? Então, isso está mais do que claro de que nós não somos só corpo. Então, nós precisamos cuidar das outras questões também. E a gente vai aprofundar nisso, é que a gente ainda fala somente dos 7 corpos sutis, né? Mas são muito mais. são muito Tem, mais. tem estudos que falam sobre 32 corpos. Exato. Entendeu? E a gente precisa trabalhar com cada um deles, né? Com cada um deles. A parte do reiki, que trabalha os chakras, que a gente mencionou aí no yoga e no tai chi, é o campo energético nosso. E tem várias coisas que trabalham o campo energético, as ervas, né? Como você estava dizendo, aromaterapia. Aqui eu gosto muito de aplicar técnicas do reiki com cristais, né? Que cada chakra tem o seu cristal, e com a cromoterapia, que cada chakra tem a sua cor. Então a Exato. gente acaba potencializando ainda mais esse tratamento energético. Sim, sim, isso é muito bom. Quando você falou sobre o céu e o inferno, é aquilo, né, é a lei da atração. Se você atrai só reclamação, você está clamando para andar de ré, né, clamar, reclamar. Clamar para andar para trás, Sim, né. As notas mais altas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, em vez de você pensar o pior, usa a nota mais alta, e se der certo? Em vez de hum, falar: "Vai dar errado", "Ah, não, eu não consigo", mas e se? Se, você está buscando uma nota mais elevada, sim. entendeu? Então Uhum, comece colocar em causa que essas energias, elas podem sim ser alteradas. Infelizmente, Dani, como você disse, né, que a gente já chegou a conversar, nós estamos na era da depressão e indo para a era da demência. As pessoas não vão aguentar viver aqui numa frequência mais elevada. Já não sim. está, está uma loucura.
tá. Aqui dentro do meu consultório também, a minha agenda não para, tá, tipo, daqui Uhum. a pouco eu vou surtar junto com todo mundo. Aham. Porque é muita gente, porque essa frequência energética do planeta tá elevada e as Aí ela pessoas tá começando a bater mal, mas chegou num Hum, ponto que a depressão não é nada, elas estão, assim mesmo, entrando em surtos, ataques de exato. pânico, e surtos psicóticos para quem usa muita medicação aí, pesada, né, porque não trabalhou o emocional, ela só ficou quimicamente ali, dopada ou enfim, né, mudando a fazendo sinapses, né, ali dos neurotransmissores, mas de forma química e não natural. Então, assim, tem muita gente que já está entrando em surto, crianças também. Sim. E a Sim, tendência é porque ficar pior, ainda mais para o que vai crianças acontecer em 2025, que é um ano de finalizações. É um hum, ano que você vai falar: "Ok, isso não dá mais", então as pessoas vão surtar muito para poder muito. pedir ajuda, entendeu? Exatamente. As crianças, elas estão muito ligadas aos pais, né. De criança de 0 a 7 anos está muito ligada à mãe, e de 7 anos, 7 anos e meio a 14 anos e meio está muito ligada à história, né, à ancestralidade do pai. Então, quando as crianças começam a dar esses sinais, os pais têm que olhar para si, o que precisa fazer por eles e pelas crianças também, para que isso altere, né, para que isso mude. Você estava falando da frequência. Depois a gente pode até pedir para o Alex colocar na tela a escala de Hawking. A escala de Sim. Hawking, ela é maravilhosa, porque ela traz para o nosso racional, para o nosso entendimento a respeito de frequência. A última, se eu não me engano, é a 20 Hz, que é a vergonha, né? Depois vem 30 Hz, que é a culpa. Então, tendo esse entendimento da transição planetária, que o próprio planeta já está elevando a sua frequência, né? Nem você mencionou, ela já está na média aí de 30 Hz nesse ano de 2024, e para entrar na quinta dimensão, que é o planeta de regeneração, que a gente está caminhando para isso, ela vai chegar ali a 50 Hz. Então, quem estiver vibrando baixo, 20, 30, ali na apatia, no medo, na raiva, vai sentir ainda mais essa frequência, né? Vai ter um contraste. Então, não é só os surtos, vai ter muitas questões físicas acontecendo, infartos, né? Por conta dessa energia, porque a energia ela movimenta o nosso corpo também, né? Mal-estar, tontura, dor de cabeça, vai ter muitas questões. Então, eu já aviso para o pessoal, gente, tá sentindo, tá angustiado, tá depressivo, vai atrás de ajuda, tá sentindo muitas questões físicas, que vai atrás de fazer exame, não tem nada, vai atrás de terapias alternativas, terapias holísticas. Então, Dani, como a gente estava falando agora sobre a escala de Hawkins, eu gosto de trabalhar com a escala de Agatha. Por quê? Uhum, Porque ela já mostra ali, ela esmiuça um pouquinho mais, ela traz um bocadinho mais de informação, relacionado ao que a gente está fazendo. A gente vai colocar aqui na tela depois para o pessoal ver, e inclusive eu vou pedir para a Sara também colocar depois a imagem aqui nos comentários para vocês conseguirem ter aí para vocês, mas se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar escala de Hawkins ou escala de Agatha, e lá mostra, né, principalmente relacionado ao medo. O medo está ligado à insegurança, né, tá ligado também ao arquétipo masculino, ao pai, o avô, aqueles traumas da infância, né, que nós podemos hoje em dia trabalhar isso dentro de um registro acástico, né, a gente faz essas terapias, regressivas, né, como a hipnose já faz, então a uhum, gente já tem também, como buscar através da constelação familiar, a gente vai buscar lá atrás quem era o avô, o bisavô, o tetravó, quinto avô que teve, algum medo, alguma insegurança, não teve aprovação, então a gente vai trazendo isso para frente, né. Então, aquilo ali parece um cancro que vai envenenando todos. É que nem as pessoas dizem: "Ah,
o meu avô morreu de problemas cardíacos. Ah, então eu também tenho propensão a ter. Não, você vai ter se você Uhum, não se curar, porque isso é metafísico. Se você sim, trabalha a sua emoção, se você se cura emocionalmente, se você trabalha porque, pronto, ainda mais o cardíaco, né, problemas cardíacos, então a gente sabe que está muito ligado a emoções, é uhum, perdão, é a questão do a gente, parar para pensar nas nossas dores e buscar um remédio emocional para as nossas dores, sim, mas, o nosso corpo não precisa de medicação. A gente só precisa de um medicamento consciencial, que vem com consciência, de você entender. Muitas vezes, mal entendidos, a gente resolve o quê? Conversando, dialogando. E você não tomou comprimido para isso, você não tomou um cardenal para isso, percebendo? exatamente, Entendeu? Então, exatamente. assim, então a gente consegue alinhar muita coisa. E quando a gente fala sobre a questão de muitas pessoas para o futuro vão ter muitos surtos, principalmente aqui na Europa, as coisas estão assim muito quentes, está todo mundo com muito medo. Europa está vibrando, mandando lá para cima, para o universo, medo, medo. Por quê? Porque tem medo de conflitos, né. E Hum, infelizmente nós temos uma mídia sensacionalista, entendeu. Então e as pessoas estão com medo e esquecem que existe uma força maior lá de cima, que é Deus. É muito complicado lidar com essas questões, porque tudo está ligado à vibração. A uhum, Bíblia fala assim que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então ele chama todos, mas não são todos que querem. Da mesma forma que ele fala que tem uma passagem bíblica que também diz: "Cairão 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido". Por quê? Frequência, vibração. Se você está vibrando elevado, você está ali junto com o Pai, você vai ser protegido, né, que ele fala: "Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola". Então assim, eh ou seja, Deus está a todo momento querendo nos guardar e nos proteger, mas as pessoas estão alimentando uma força trevosa que vampiriza energeticamente essas pessoas, assim, de forma tão sutil, através do medo. exatamente, exatamente. Eu falo que as vibrações mais baixas, elas nos possibilitam ser manipulados. Então a gente está dando, né, de bandeja a, a possibilidade de ser manipulado pelo celular, ser manipulado pela televisão, pela mídia que realmente, quanto mais vibra no medo, né, ou na raiva, aqui no Brasil tem muito jornal sensacionalista que mostra as piores notícias possíveis, né? E eles As coisas pegam boas não falam, né? Eles omitem exatamente, as coisas boas. e eles pegam os idosos. Eles pegam os idosos porque os idosos são aposentados e é programa que passa à tarde, então eles ficam à tarde ali, ó, ou se não, no final do dia, que a pessoa chega cansada, estressada do trabalho e taca mais informações negativas para a pessoa sentir raiva, sentir É. frustração, né? Então, Sentir e qual é medo. a frequência da raiva? Então, a frequência da raiva é o número 100, é 100 Hz. E a gente, para permanecer aqui, né, para fazer alguma modificação ou para estar mais aberto para essas mudanças que vêm, a gente tem que estar vibrando no 200, que é coragem, né, que já começa a fazer
a movimentação para o novo, né? De você ter coragem de se olhar, coragem de fazer diferente, coragem de sair do velho, coragem de sair da zona de conforto. Ok. Eu quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre o céu e sobre o inferno. O que Hum. significa o inferno para você? Qual é o que você sente sobre o inferno? Olha, eu nasci numa família católica, né? Então, sim, a gente tem uma ideia totalmente quadrada e engessada de que Deus é o misericordioso ou o punidor, né? E que ele fica ali só apontando o dedo lá e falando: você vai para tal lado, você vai para tal lado. E o inferno, né, na concepção ali que eu aprendi desde pequenininha, é uma coisa, eu, como que é, queimar no mármore do inferno, né? Uma fogueira gigante. E A tararara. labareda. Mas com o passar do tempo, depois do meu despertar, o que, e inclusive do seriado Lucifer, Hum, né? Ficou muito claro que é a gente que cria o nosso inferno, né? Fica ali repetindo aquela cena, aquele sofrimento, né? Aquilo que está na gente. Por que está na gente? hã. Então a gente fica repetindo aquilo que está na gente. Por que está na gente? Aí é onde eu faço a pergunta: qual que é a sua vibração? Se você vibra na culpa e de repente você desencarna, você vai ficar vivendo aquela frequência. Seu Na próprio verdade, inferno, o inferno pessoal, né. eu vejo que fora, até na Terra, aliás, eu vejo que no universo todo, tudo é separado por dimensões, tudo é separado por vibrações. Então, se você está vibrando na culpa, porém você está ainda na terceira dimensão, tudo que for acontecendo à sua volta vai ativar a sua culpa. Isso Exatamente. serve para que você olhe e mude. Não mudou? É o estilo de vida que você vai ter. Entendeu? Agora, se você começa a fazer mudanças na sua vida, você começa a elevar a sua vibração. Ah, estou vibrando no amor que é 500 Hz. Tudo à sua volta é amor, a sua realidade vai fluir, a sua vida vai ser mais leve, mais harmoniosa, né? E aí, se você desencanar nessa vibração, nesse nível de consciência, obviamente a dimensão, a vibração que você vai, né, vai ser ali no 500. Sim, porque quando você pensa em problema, você atrai mais problema. E aí você Exatamente. criou o seu próprio inferno. E é aquilo que Jesus disse, né: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Então, a partir do momento que a pessoa, ela, olha para a verdade dela, ok, eu sou uma pessoa que só pensa em problema. Você está conhecendo a sua consciência, você está conhecendo o seu interno, você está conhecendo a sua emoção, o que que você está mentalizando, né? O que que você está vibrando. Então, quando você conhece a sua própria verdade, ela te liberta. Conhecereis a verdade Exatamente. e ela vos libertará. Então, a partir do momento que você começa a se autoconhecer, porque Jesus, quando ele veio, até enquanto ele era criancinha, ele não sabia. Ele estava com véu de esquecimento, ele não sabia quem ele era. Então, ele Sim. passou pelo momento do despertar, né? Despertar a consciência dele, o autoconhecimento dele, entendeu? E até Inclusive, mesmo os discípulos aprenderam isso, porque quando foi dado o dom de cura para alguns deles, eh, eles: "Uau, eu consegui subir a minha frequência e agora eu consigo curar", uhum, exatamente. entendeu? Então assim, a gente começa a ver que realmente esse inferno, ele não existe. Não é um Uhum, lugar que lá vão te colocar uma prisão e tá tudo certo. Não, é você sai dali a hora que você quiser. Né. exatamente. Inclusive, Quando eu gosto. você assiste o Nosso Lar, o filme Nosso Lar 2, ele explica, né, mostra ali.
Uhum. né, que você Inclusive você você falando entra naquelas regiões umbralinas e sempre é uma região umbralina, o inferno é a energia do ambiente que você está, né, aquelas consciências estão ali, co por exemplo, aonde tem pessoas que gostam de alimentar certos vícios, elas já sabem para onde elas vão para alimentar aquele vício. Então aquilo ali é uhum. um lugar que já tem aquela vibração, né, tensa ali, então ela vai buscar aquilo, é É, na ilusão. verdade, E ao vibração. contrário do que Jesus disse: "Mas vai conhecer a verdade para ela te libertar". Mas você está Hum, indo para a ilusão, você sabe que você vai usar um químico ali que vai te trazer uma ilusão momentânea. A mesma coisa é medicação que a gente toma para curar o nosso emocional. E você ir para a rua, para certos lugares aí que, né, com pessoas que trabalham com coisas ilícitas, você está fazendo quase a mesma coisa. Você tem a percepção? Você a pessoa que vai buscar algo ilícito para consumir algo para deixar ela narcotizada, se narcotizar, isso eu aprendi no enneagrama com o Marco Meda, que eu estudei com ele, e estudei também sobre constelações familiares com a esposa dele, que é a Josi Meda. Então, assim, nós vamos nos narcotizar, ou seja, anestesiar de uma dor que a gente tem, uhum, um problema emocional e que não sai da nossa mente, né, do nosso mental, e aquilo ali vai consumindo a gente como ser, vai consumindo o seu corpo, vai consumindo a sua saúde, né, porque uma coisa está ligada à outra, é metafísico. Então, o que que acontece? Quando você vai para esses lugares, né, essas bocas aí, buscar uns negocinhos ali, que a gente pode ficar falando muitos nomes, eh, pronto, né, eh, e também você ir buscar, certos tipos de medicamentos também com uma uma vertente aí de tratamentos que, você está depressivo, toma isso aqui, é entendeu? dopa, né? Então você não curou o seu emocional. E aí quando o seu remedinho acabar, ainda assim, você vai ficar doente de novo, porque o seu Hum, emocional não foi curado. Então a gente tem que buscar realmente essa verdade que é o que Jesus estava falando, para você parar de viver esse inferno, entendeu? O inferno é isso, a gente já vive um inferno aqui também, uhum, né? Então, por isso, existe várias formas, vários meios de a gente buscar essa iluminação para nós, buscar esse céu, buscar essa energia, que nos traz segurança. Estou na Europa, sim, adoro estar aqui e, assim, medo nenhum, eu tudo posso naquele que me fortalece, uhum. entendeu? Falando de energia, eu falo que com a energia não tem enganação, não tem enganação. Então, a energia, ela é como se fosse um imã. Se você vibra no tal, você atrai tal. Ah, não, mas eu vou fazer. Não, não tem como enganar a energia. A gente percebe quando a gente chega num ambiente e o ambiente está com uma energia mais densa ou está com uma energia leve. Eu até costumo brincar que a energia é como se fosse uma rádio ou uma televisão. Vamos usar a televisão. A Uhum, televisão, se você quer assistir um determinado jornal, por exemplo, aqui no Brasil, o Jornal Globo, eu só consigo assistir Jornal Globo se eu acessar a Globo. Eu só consigo assistir o Jornal da Record se eu acessar a Record. Então, eu tenho que sintonizar aquilo. Não tem exato. como eu estar numa vibração, estar numa sintonia e refletir outro, não tem como. Então, com a energia, não existe enganação. Aí você fala assim: ah, mas é injusto o que está acontecendo comigo, eu não sou essa pessoa. Então, eu quero fazer uma ressalva aqui, que assim, os meus exemplos eles são bem, assim, tosco, né. Eu digo assim, imagina, você está dentro de uma igreja, louvando a Deus, com aquela energia, tal, você acabou de sair do culto, vai para o baile funk, Exatamente, exatamente. entendeu? E Qual é pode a garantir. diferença do que essas pessoas vão estar fazendo aqui e os que estão fazendo aqui? Uhum, né? O que que elas estão querendo buscar aqui?
elas vão querer buscar, vamos dizer, vão, né, beber um bocadinho, vai para ficar mais solto, vai o quê? A caça, né. Enquanto você vai alimentar aqui a sua carne, nem que seja ilusoriamente, Uhum. porque às vezes a pessoa ela acaba por se embriagar e tá ali numa já baixou a frequência, né. Sim, já se tornou As vulnerável. músicas, as letras já atraem certas coisas, né, energeticamente para a pessoa, principalmente da desvalorização. E quando você está numa igreja, o que que você sente ali dentro? O que que ele vai falar? Ele vai trabalhar sua consciência, o seu aqui, o agora, você estar consciente, tá? Dentro de muitas terapias, opinião minha, quem gostar gosta, quem não gostar é indiferente. Opinião é que nem cu, cada um tem o seu. Falo mesmo isso no YouTube. Então, assim, não sou de acordo com terapias que você precisa tomar alguma coisa para alucinar, para ver anjos ou gente tocando harpa. Desculpa, não preciso disso. Não, não precisa. Jesus usava isso? Não. Ele Não, tomava algum alucinógeno para curar, para fazer tudo que ele fazia? não. Não. Ele fazia o quê? Práticas meditativas quando ele se isolava do pessoal. A Então, gente já tem assim, é assim, pra essas galera que ferramentas. vai ver, se hater me mandar alguma coisa aqui, eu vou apagar e dane-se, entendeu? É simples Eu assim, falo tá? Mas prontos, a gente, a partir do momento que eu me coloquei, quando eu tive uma conexão, com uma interligação com Jesus e um bate-papo entre eu e ele, que não cabe a ninguém, julgar, porque ninguém sabe do meu íntimo espiritual. Eu tenho muitas críticas, tá, Dani, porque tem divergências de religiões dentro principalmente da minha família. Então eu hum. sempre fui ovelha negra e vou continuar sendo. Então, um dia a verdade vai aparecer e a salvação ela é individual e cabe a mim fazer as minhas escolhas como alma, livre-arbítrio. Então eu fiz essa escolha, mas eu lhe digo que a partir do momento que eu coloquei dentro de mim: "Ok, Jesus, eu quero ser como foram os seus discípulos, então eu vou tentar fazer o meu melhor para fazer como o senhor fazia, pegar Uhum. eu vou buscar esse arquétipo dele para mim, na questão do amor ao próximo. Por isso que eu pinto meu cabelo de rosa, por causa da minha mestra aqui, ó, a mestra Rovena, tá aqui, ó, ela fica de propósito atrás aqui de mim, para eu receber aqui, ó, a consciência dela na minha, entendeu? E aqui o meu mestre que tá sempre rau, aqui: "Vamos purificar isso aí minha filha, melhorar", então por isso é o rosa e o branco aqui, ó. Ah, mas é isso. Eu falo, você estava falando sobre as outras, terapias, né, as medicinas que a gente vê por aí. Eu sou da seguinte opinião: eu acho que a gente já tem toda a ferramenta necessária para a nossa vida aqui, né. Tem uma frase famosa de Jesus que infelizmente ela foi deturpada, né, se a gente olhando hoje para essa nova terra, a gente consegue entender melhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele disse eu sou, claro, ele é um exemplo magnífico de se seguir, né? Mas ele estava dizendo do nosso eu sou, o nosso corpo, na nossa consciência maior, né? Que está lá em algum lugar, em uma dimensão mais elevada, e que quando a gente sim, selicia a nossa mente, se conecta com ela, a gente recebe todas as ferramentas necessárias. Então, Jesus não precisou de nenhuma medicina alternativa para medicina alternativa, tá, gente? Não é terapia alternativa. Mas ele não precisou de nenhuma medicina alternativa para alterar o seu estado de consciência. Ele fez isso de forma natural, né? Com muita Exatamente. prática. Quanto mais a gente pratica, mais a gente ativa, potencializa e fortifica esse canal, né? Inclusive Glândula você. pineal, né? Exatamente. E tem algumas coisas que a gente pode eliminar no nosso dia a dia que melhora ainda mais a pineal, inclusive o flúor, né? Que a gente já abdicou disso É. daí.
É, para ativar a nossa pineal. E você estava falando de Jesus, de todo esse conhecimento que ele teve, de todo o despertar que ele passou, e eu gosto muito de ressaltar esse ponto. É muito importante para quem ainda está preso a alguns dogmas, tá, gente? Tem uma parte da vida de Jesus que não está escrito na Bíblia. Ele veio de uma família essênia, né? Maria era essênia, a família de Maria era essênia, José era essênio, e os essênios eles casavam entre 12 e 13 anos e ele não queria casar. Então ele saiu dali, do local, e ele foi para o Tibete. Tibete, no mosteiro no Tibete. E foi lá que ele praticou toda a meditação, todo o autoconhecimento, para depois retornar novamente lá com seus 28, 30 anos e fazer tudo o que ele fez, né, que a gente conhece, que inclusive não tem tudo na Bíblia também. é, Então, quando a é, gente. eu quero entrar, dar uma ênfase nisso, porque assim, a religião cristã, ela fala muito sobre o jejum, né? E jejum e oração. Não adianta você jejuar e não fazer oração. Quando você está orando, você está jejuando, ok? Você está se abdicando, ok? Uhum, Você está fazendo um momento de consagração, de uhum, desintoxicação do teu corpo físico para você conseguir essa elevação. E a sim, oração é justamente um meio meditativo, entendeu? Então, é uma exatamente, meditação. Você está em oração e meditação dá na mesma, entendeu? E as pessoas não fazem a analogia dos contextos das palavras. Ele estava em oração, ele estava se retirando para orar, ele estava ali se retirando para meditar, para elevar, né? Quando a exatamente, gente fala Kodosh, 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 Adonai, Tsabayot, a gente está louvando. uhum, Quando não sai só pelo seu laríngeo, mas você está trazendo aqui do timo e falando assim, Kodosh, 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 Adonai Tsabayot. Então você está levando uhum, isso para a consciência e você está fazendo aquela troca energética e respirando, como o yoga também explica, e você vai fluindo isso. E você exatamente. pode ver que quando a pessoa está muito nervosa, o que que a gente fala? Respira, não é? Exatamente, exatamente. Respira, calma, respira. Mas O que que aí as tem um. pessoas fazem? Quando você está passando mal, ela passa a mão aqui, ó, nas suas costas, bem aqui, ó. Nessa Calma, região daqui, se você olhar para frente, está ligado aqui ao timo. A pessoa está sempre ali na uhum, parte de cima e está fazendo o quê? O movimento de uma espiral no sentido horário. Ela está sem querer, inconsciente, mas de forma porque ela tá tão na intenção de ajudar, que ela tá ali fazendo aquilo ali nas costas da pessoa, e ela tá realmente fazendo um reiki ali, ela nem sabe. Porque a gente já tem exatamente. um ponto de energia muito forte nas mãos, né. É o Então, ponto mais eh, forte do nosso corpo e energético. acalma a pessoa. Você pode ver a pessoa para de chorar, às vezes ela passa a crise de pânico, respira, calma, tá tudo É a bem, você tá ali respiração. energeticamente, porque você tá na intenção, você tá naquela intenção de ajudar aquela pessoa. A respiração ela é muito importante, E é inclusive uma teve coisa um tão simples, simples, né, porque exato. quem está assistindo agora fala assim: "Realmente é uma coisa tão comum". Mas eu tenho uma justificativa para isso, inclusive já vai agregar com uma coisa que você falou há tempos atrás ali sobre a medicação, né? O nosso cérebro, ele libera algumas substâncias, né? Então, quando você está, um exemplo, diante de um leão na sua frente, você prende a respiração, você fica, o teu cérebro vai liberar adrenalina e cortisol para você fugir. Yeah. Vai aumentar a corrente sanguínea, vai acelerar teu coração para fuga. E Pupila muito desse dilata e tudo mais. Agora eu vou exatamente, morrer. exatamente. É uma substância, isso é biológico, isso é no teu corpo. Então, quando você respira fundo, a tua mente entende que você não está em perigo, Yeah. entendeu? Ela libera a substância do GABA, que é relaxamento. Então, a gente precisa colocar no nosso dia a dia algumas atividades
que liberam substâncias positivas. Nós temos aí os hormônios do prazer, dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, são tudo hormônios do prazer. Isso você faz com uma caminhada, isso você faz com uma música leve. Gente, voltando a falar de música, que a Paula estava falando do funk, presta atenção nas músicas que vocês ouvem. Se você está ouvindo uma música que começa a instigar para sair, para beber, para zarar, para isso, a música, a frequência não é positiva. Porque tem muita gente que reclama de abuso sexual, de abusos de vários tipos, mas ela entra nessa frequência, né. Exatamente. Não só Muitas pessoas, terreno, não só terreno, algumas astral têm questões também, kármicas, outras elas vão atraindo para si próprias, tá. mas não só Eu terreno, não astral. generalizo, tá, mas existe, alguma coisa tem ali. Nada acontece por um acaso. Acaso não existe, Exatamente. isso é uma lei hermética, tá. Hum. Mas, se você vai viver aquilo que você atrai. Então, assim, é por isso mesmo, que nem músicas de sofrência. Você quer sofrer? Então vai, põe uma frequência de sofrimento lá, "Ai, porque me chifrou, porque me traiu, porque me bateu". Você quer sentir isso? "Ah não, eu quero ser feliz", então põe uma música que te dá o up, entendeu? É a Exatamente. frequência. Com relação à música de sexualidade, tem que tomar cuidado também, porque não é só aqui na fisicalidade. Se você tem o costume de ouvir funk, essas coisas aí, preste atenção se vocês não andam tendo sonhos eróticos, porque vocês podem estar sendo vampirizados de formas sexuais, entendeu? Por esses sonhos. Aquela energia ali do prazer, tem bichinho ali, tem seres ali E nem que somente adoram. nem somente no funk, depende da música que você está ouvindo, se ela tem uma vibração muito baixa, e aí faz com que você reviva momentos sexuais com uma pessoa, que às vezes é uma pessoa que você já nem está mais com você, você vai vibrar naquela energia, que aquela pessoa não tem mais frequência com você, e aí os vampiros vai falar assim: "Opa, tá ligada, vamos lá". Coloca Exatamente. aqui o palhinha ou o canudinho, que aqui fala palhinha, e aí fala o canudinho. Vamos lá? Ai, Exatamente, que delícia. E assim vai. exatamente. Mas aí é a questão da autorresponsabilidade, né? Você é responsável pelo que você sente, pelo que você pensa, pelo que você ouve, né? E se você está tentando mudar e não consegue, busque terapias alternativas, porque, inclusive, né, uma das técnicas que eu comecei a trabalhar esse ano, que é a apometria, e aí trabalha Muito mais do boa. o lado espiritual, de limpezas espirituais, de artefatos, né? Limpezas, eu falo de obsessão mesmo, que podem estar com você ao longo do seu tempo, ou ao longo de todas essas suas vidas, né? De algumas vidas passadas, a gente tem como limpar isso também. É importante, não está conseguindo sozinho, vai em busca de diversas técnicas, aquilo que você sente mais no seu coração, que assimila mais com você, né? E vai atrás de resolver. A responsabilidade está na gente. Exatamente. Foi maravilhoso conversar com você hoje, Dani. Vou te chamar mais vezes. Nós vamos ter muita coisa para falar, porque você tem Exatamente. muito mais coisas aí para acrescentar para o pessoal. Inclusive, pessoal, vou pedir para vocês colocarem aí as suas perguntas, os seus na caixinha de comentários, para que a gente possa trazer novos temas, principalmente para conversar com a Daniela, porque ela tem uma experiência de registros acásticos, tanto é as técnicas que ela vai trazer agora para o ano que vem, umas técnicas novas que ela recebeu do plano espiritual, que vai ser um negócio assim, ó, must have, e, e, e vindo, né, de seres de uma frequência elevadíssima para acima da 10ª, porque pronto, vem das forças pleiadianas aí. Então, tem muita coisa para a gente conversar, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu agradeço, Dani, a sua presença e vamos já marcar. O pessoal vai fazendo aí as suas perguntinhas para a gente, ó.
A gente Vamos pode marcar aí. a gente pode combinar isso. O pessoal que fizer as perguntas, a gente faz um vídeo respondendo todas as perguntas, Ou uma entendeu? live, não tem importância, né? Se ficou com alguma dúvida com relação a alguma técnica, se tem interesse de aprofundar mais nesse assunto, né? Mas é isso, obrigada pelo convite, vamos fazer mais, com certeza. Nós vamos deixar o arroba da sua clínica, da onde você atende, para o pessoal aí no Brasil ter acesso a você. Nós vamos deixar Uhum. os contatos, tá, as redes sociais. Pessoal, muito obrigada. Eu já venho desde já gratidão ao universo por trazer a Daniela aqui hoje. Vai vir mais vezes, que já falaram aqui, vai vir mais vezes. Então, gratidão ao universo pela Daniela, por tudo que a gente está aqui, né, nessa missão na Terra. Muita gratidão mesmo por sermos os escolhidos. Gratidão por vocês que estiveram aqui assistindo com a gente e que vocês recebam muita luz e paz. Que Mestre Sananda Jesus esteja com todos vocês. Amém. Amém. E, gente, busque ajuda, busque ajuda. Olhe para você e busque ajuda. Temos muitos ajudantes aí, aqui e do outro lado. Tá bem, Dani, um super beijo. Fica Beijo. com Deus. Até Você também. mais. Tchau, tchau.